Começamos agora o Troca, podcast disponível no Spotify, YouTube, Facebook e no Instagram. A cada semana eu vou convidar uma pessoa para participar. Meu intuito aqui é a troca, falar e ser escutado, compartilhar, informar, aprender e reaprender. Cada podcast terá no máximo 1 hora. Você também pode encontrar todos os episódios disponíveis procurando por Troca no meu Instagram, que é johnlee_inácio, no canal do Troca no YouTube e no Spotify como Troca Podcast. Não esqueça de seguir o Troca em qualquer uma dessas redes sociais para receber os episódios todas as semanas. Eu me chamo John Lee e começo aqui o episódio número 10 do Troca. Meu convidado de hoje é o Antônio César Sprícigo, natural e morando em Araranguá, pai de 2 filhos, professor de História e Geografia, graduado e mestre em História, graduado também em Estudos Sociais, peladeiro aos sábados, sommelier de vinhos aos domingos. Como é que estamos? Aos domingos e outros dias mais, né? Nem sempre só aos domingos, né? Eu falei domingo ali pra ser mais gente boa, né? Esse é uma paixão e o pessoal não pega todos os dias porque senão o cara vira alcoólico, mas se pudesse, tomaria vinho todo dia. Certo. O César deu aula de geografia pra mim no ensino médio. Eu era um bom aluno, não vale mentir aqui. Era um bom aluno. Opinião formada, né? Até hoje, né? Assim, né? Sempre teve postura, né? Diante das coisas e não era um cara fácil de ser dobrado, né? Porque tem convicções, tem leitura, às vezes até chegava a ser intransigente na posição, mas na verdade quem tem realmente convicção do que defende, né? Acaba sendo intransigente. Então já era um aluno diferenciado. E foi isso até o terceirão, né, John? Até passar para engenharia na URGS, né? E tem uma boa lembrança, acho que da turma de vocês do terceiro ano, que a gente foi fazer uma visita, né? A Portinari, conhecer o processo de produção cerâmico lá. Sabe que eu acabei trabalhando lá por um tempo? Ah, tu trabalhou na Portinari. E eu fiquei impressionado, né, pela produção deles. E o que me chamou muita atenção na época, e até hoje quando eu comento com meus alunos, é o fato de que o engenheiro que guiou a gente, ele disse que na Portinari ninguém entrava se não tivesse pelo menos o ensino médio completo. Até os cargos assim mais baixos, né? E eles incentivavam o estudo. Inclusive ele, aquele rapaz, ele fazia engenharia de cerâmica na época, né? E acho que é válido essas visitações. Não sei se isso também interferiu para que depois tu decidisse, né? Porque tu fez engenharia de materiais, né? Foi. Eu lembro que quando a gente foi fazer essa visita, esse cara falou que não tinha nenhum engenheiro de materiais na empresa. E eu fiquei pensando muito nisso, né? Porque é um dos únicos cursos, na verdade é o único curso de graduação que estuda cerâmica, né? E não tinha nenhum na empresa. Eu trabalhei lá e continua não tendo nenhum. Ah, é? E ficasse muito tempo lá, John? Não, eu fiz só o estágio lá, fiquei 4 meses. Estágio. Mas é um aprendizado interessante. Sim. Em todos os sentidos, né? Aprender como funciona o mundo real, né? Porque a indústria, ela é muito realidade da sociedade que a gente vive, né? Ela vai representar muito como a população é, como ela pensa, né? Isso é um choque de realidade, porque eu até já falei em alguns podcasts aqui, a gente sempre vive em bolhas, né? Acostumado a viver no nosso mundo da internet, e quando a gente vai pra rua, a gente vê que não funciona tão bem quanto é o cenário virtual, né? Tem uma distância grande entre a teoria e a prática, né? Também. Uma coisa que eu sempre lembro, César, é que tu não deixava aluno filhinho de papai cantar de galo contigo. Alguma coisa mudou nesses 10 últimos anos nesse quesito? Não, acho que só piorou. Eu também tenho as minhas convicções, né, John? E acredito que essas minhas convicções, elas tenham fundamentos e sejam realmente convicções pautadas naquilo que eu acredito que seja melhor para o ser humano, para as pessoas, para uma sociedade. E essas convicções foram forjadas há pelo menos 3 décadas de sala de aula. Então, acreditando nisso, quando eu escuto alguma coisa que me desagrada, que é mal colocada, mal intencionada, eu me vejo na obrigação de me questionar, de fazer uma réplica. Às vezes eu sou até meio incisivo nisso, né, John? Acabo, às vezes, queimando assim a minha imagem. Quer dizer, eu acho que não tem mais o que queimar, mas enfim. Mas prefiro ser dessa forma porque acredito que ajudo muito mais sendo sincero e autêntico nas minhas convicções, que não prejudicam ninguém, muito pelo contrário, do que passando panos quentes em determinadas ideias que são anacrônicas, que estão fora do nosso tempo. Então eu continuo, com certeza, ainda pegando, às vezes, pesado com determinados conceitos que, às vezes, eu escuto por aí. Certo. Eu vasculhei o teu currículo Lattes e fiz umas contas aqui de cabeça, mais ou menos, posso estar errado, mas eu percebi que tu não começou a graduação com pouca idade, ali pelos 17, 18, né? O que fez tu escolher estudar História na graduação e
E com que idade tu começou a estudar? Na verdade, quando eu comecei, eu fazia ciências contábeis. Logo depois que eu terminei o meu ensino médio, em 1986, né? Logo depois do final da ditadura militar. Eu tinha feito técnico em contabilidade, mas eu não gostava de contabilidade. E cismei ainda de fazer a faculdade de ciências contábeis. Comecei o segundo semestre de ciências contábeis e abandonei. E aí eu fiquei um período, acho, de 1 ano, 2 anos quase, assim, sem saber muito bem o que eu queria. Mas, claro, a minha paixão sempre foi geografia, sempre foi história, sempre gostei muito disso. Mas eu também achava que talvez fazendo direito eu pudesse seguir um outro caminho. Hoje, graças a Deus, eu vejo que não tinha nada a ver comigo, né? E aí, em 88, né? Então, de 86 a 88, eu fiquei esses 2 anos que daria, assim, praticamente para ter já quase concluído uma faculdade, né? E aí eu comecei daí em 88, tive que começar do zero em 88, 32 anos atrás, e aí então demorei um pouquinho mais. E aí acabei fazendo e não me arrependi, porque fiz estudos sociais que dava a possibilidade de lecionar nas duas áreas, em geografia e história. Depois eu fiz outra graduação em história pela Unesc, né? Depois fiz pós-graduação, depois fiz mestrado pela Federal em história e vi que realmente a minha praia, meu chão era isso, que eu era um cara das ciências humanas e não tinha nada a ver com as ciências contábeis da vida, que é matemática, é cálculo, e meu discurso era outro. E hoje eu tenho certeza absoluta, depois de 33 anos dando aula, que eu nasci para ser professor. Certo. Vamos mais aqui. Uma vez, tu mencionou em uma aula que nunca fumou maconha, mas tinha curiosidade só pra ver se era isso tudo que falam. Tu sofreu muito bullying por ser um estudante de história que não fumava maconha? Eu nunca fumei realmente maconha. Eu fumei cigarro durante mais de 10 anos, né? Na minha turma, assim, éramos 22 alunos e eu acho que ninguém fumava, porque era um pessoal, assim, de renda mais baixa. O pessoal tava afim de estudar à noite, trabalhar de dia. Era uma dificuldade, era uma ralação, pagar a faculdade, pagar ônibus. E eu era um cara medroso também. Na época da faculdade já não era mais, mas na época que eu tive a oportunidade de fumar maconha, eu era medroso. Eu tinha medo do meu pai. Imagina, né? Se meu pai sabe que eu tô botando esse negócio na boca, ele vai me quebrar todo, né? Vai me dar uma surra. E aí passou a fase da bobeira de querer experimentar. Não experimentei, mas a gente, final de semana, não tinha muito o que fazer. Ia pra casa de um amigo, ficava jogando cacheta, canastra e fumando cigarro, tomando caipirinha. E a roda de cigarro de maconha girava. E eu fumava só o meu cigarro, mas não de maconha. Mas sempre na minha cabeça estava ali, meu pai, né? Nossa, ele me pega e eu tô morto, né? Então, a minha turma era uma turma muito certinha, assim. Só o cigarrinho normal, né? A maioria fumava, inclusive a gente fumava em sala de aula, que era um absurdo, né? O professor fumava em sala de aula, o aluno fumava em sala de aula. Negócio, meu Deus, horrível, né? Hoje vendo a gente vê como é que a gente podia fazer um negócio desse. Certo. Eu vou dar uma opinião pessoal minha agora. Eu acredito que a geração mais jovem hoje tem dever de pensar à frente do seu tempo aqui no Brasil, considerando que ainda discutimos assuntos que não deveriam ter mais discussão. Mas o que eu admiro mesmo é quem, nas gerações passadas, já seria uma pessoa à frente do tempo nos dias de hoje. Tu sempre foste uma pessoa deslocada da maioria ao decorrer da vida ou foi algo que tu foi construindo com o passar dos anos? Em algumas atitudes eu acho que eu era diferente, assim, meu temperamento era diferente, mas eu acho que eu construí ao longo do tempo, na minha jornada, na minha vida como professor, como estudante, eu acho que eu trilhei isso. Tu vai por diversos caminhos e em determinados momentos tu percebe, oh, isso é melhor, isso não é, isso é o que eu quero para minha vida, isso é o que eu quero pro meu país, né, para meus alunos. Então eu sempre fui teimoso, de opinião forte também para algumas coisas, mesmo às vezes errado, mas é difícil às vezes voltar atrás. Mas quando também tô errado e percebo que tô errado, também volto atrás e não tem problema de reconhecer o erro. Mas eu não era um cara ultra deslocado, mas eu tenho certeza que eu era diferente. E com o tempo tu vai te apurando mais, né? Tu vai te exigindo mais. E espero também que isso aconteça com todos, assim, com as pessoas que leem mais, que exploram mais a arte, o teatro, a música, que também se tornem mais apurados, mais sábios, mais sensíveis aos problemas da humanidade. Eu sempre fui um cara sensível às coisas, ao sofrimento dos outros, ao sofrimento do mundo. Eu não consigo admitir pobreza, racismo, homofobia, essas coisas que no passado era tão normal assim, né? Essa prática. Às vezes até eu me pego, né? Lembrando de outros momentos que a gente ria da homofobia, a gente ria do racismo. Programas de televisão faziam
piada o tempo inteiro contra negros, contra judeus, contra mulher, e a gente achava graça disso há 30 anos atrás. E hoje a gente olha e diz, meu Deus. Então a gente se apura. Eu acho que eu fui me deslocando nesse sentido, né? Eu não fui nunca um cara extremado nas coisas, mas aprimorei, me apurei. Acho que me tornei melhor ao longo do tempo. Talvez um pouco mais intransigente, porque a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais chato com algumas coisas, né, John? Tu vai ficando mais velho, tu tem um conhecimento maior, tu tem uma postura diferente, tu já não liga pro que os outros também pensam da tua vida ou de ti, que não importa, importa realmente a tua postura como cidadão. Então, ao longo do tempo, eu me apurei e fui encontrando o meu caminho. Tu, então, relaciona a tua idade com um aumento de sabedoria e de ser mais conciso em alguns argumentos e tentar melhorar como pessoa. Mas tu também, Exatamente. talvez, avalia algumas pessoas que, com o passar do tempo, ao invés de ficar mais espertas, vão ficando menos espertas. Talvez a gente perceba que não existe um estereótipo do idoso sábio com essas pessoas. Tu nota isso também? Ah, tem bastante, né? A gente deveria perceber no idoso como no passado, na Roma, na Grécia, no Egito, os anciões, que eram os conselheiros das tribos, né? Por ter uma sabedoria a mais. E parece que hoje a gente, no meio de tanta informação, tu percebe pessoas que são mais idosas e menos informadas ou com informações erradas sobre as coisas, que ao invés de contribuir para o benefício da sociedade, atrapalham mais a sociedade ainda. Também vejo muito disso. E quando eu, às vezes, numa rede social eu começo a olhar isso me irrita, me tira do sério. Então eu tenho meus amigos no Facebook. Se eu começar a olhar que um cara tá há muito tempo dizendo um monte de besteira naquilo ali, sem fundamento, essa história de notícias falsas, isso e aquilo, eu já excluo e não quero mais nem ver. Eu fico assim, chateado, porque a experiência da vida, a idade, pode te permitir ser mais reflexivo, ser mais atento às coisas. Tu já caminhou um caminho que percebeu diversos erros, que pode ser diferente. Quando alguém agora, que há um tempo atrás se punha contra a ditadura, hoje diz assim, mas os caras nem fizeram nada disso, é bem menos que essa população aí, sabe? Estão inventando muita coisa. E fizeram o quê? Deram uns tapas, uns cascudos em alguém. Tá, mas por quê? Porque mereceu. Quem é que merece apanhar porque discorda de alguém? Pensa isso numa família. Um pai de família batendo num filho porque ele discorda do pensamento do pai ou da mãe. 3 concordem e 1 discorda. Esse que discorda vai levar surra todo dia porque discorda. E aí uma pessoa que era contra, de repente se torna a favor, muda o discurso. Então essa idade, essa experiência não tá valendo de nada, né? Quando eu me deparo com esse tipo de situação, assim, eu fico realmente irritado. Eu sou um cara que, eu brigo com a televisão, né? Eu assisto jornal aqui em casa e eles já mandam eu ficar quieto porque a televisão tá noticiando um negócio, eu já tô xingando, eu tô reclamando. Eu tenho 52 anos, mas é uma fúria assim que eu não sei quando que vai parar, eu acho que só no caixão mesmo, porque eu me irrito com essas coisas. É difícil, John, é difícil. E a gente saber, né, John, estudando história, estudando geografia, saber do que é possível num país como o nosso, um país que está há séculos errado, que não se muda a estrutura, né? A base que precisa ser mudada não se muda. E aí, de repente, o caboclo está queimando a Amazônia, o índio está queimando a Amazônia. Que isso? Onde que eu estou vivendo? Que tipo de país é esse? E gente que compartilha uma ideia dessa, afirmando que isso é real. Então eu fico indignado com isso. Eu não aceito. E se falar isso na minha frente, é briga na certa. Eu vou entrar nesses assuntos que tu tocou aí, eu vou entrar bem a fundo nas próximas perguntas. Eu acredito que tu não saiba, César, mas eu comecei há pouco tempo a dar aula também. Comecei dando aula de música e depois na faculdade pelo mestrado. Essas 2 últimas semanas eu dei aula EAD e achei bem difícil conseguir interagir com os alunos. Não chegou a ser uma experiência ruim, mas não tem nem como comparar com a aula presencial. O que tu acha das aulas à distância e como tu passou esses últimos meses como professor? A aula à distância tem a sua qualidade, né? Tem a sua validade. E eu tenho praticado isso desde o início da quarentena. Eu gravo aulas, eu faço meet semanalmente com os alunos. É uma coisa que existe há muito tempo, né? Agora se tornou mais intenso, mas a gente sabe que em outras partes do mundo esse sistema EAD ele é normalíssimo, né? A interação é uma coisa complicada. Eu realmente gosto de fazer quando a gente tem as câmeras ligadas. Eu tô aqui contigo, tô te vendo, tu tá interagindo comigo, isso é ótimo. Mas tem aluno que não liga, tem aluno que inventa desculpa. Tu não pode obrigar também, né?
Tu não pode obrigar. Nos Estados Unidos agora os caras estão obrigando os alunos a ficarem com a câmera ligada. Então quando a câmera está ligada e o aluno está te vendo, como eu estou te vendo agora, a gente está interagindo, é olho no olho. E isso é bom. Agora, quando fica ali aquele negócio de câmera desligada, é o mesmo que tu tá dando aula no presencial e os caras não tá nem aí para que tu tá falando. Mas para mim não existe outra opção melhor do que ao vivo, em tempo real, com o aluno. É o contato, né? Eu sou um cara da sala de aula. Eu nunca fiquei fora da sala de aula, nunca. 33 anos em sala. Esse é o primeiro ano que eu tô totalmente fora da sala de aula, mas eu sou um cara que não me vejo fora da sala de aula. Eu gosto do aluno, eu gosto da interação, eu gosto do debate, eu gosto da amizade, eu gosto do toque, do abraço. Isso me faz bem, e isso me deixa mais humano. E isso eu tenho sentido muita falta. Isso tá me angustiando, eu tô ficando agoniado em ficar dentro de casa. Hoje eu tava o dia inteiro trabalhando no computador. Vai cansando esse negócio. Por outro lado, tem rendido mais as aulas. As gravações acabam rendendo mais. A gravação, ela fica menor. O conteúdo que eu levaria 2 aulas, eu vou fazer esse conteúdo render em 20 minutos. É uma modalidade diferente e vai ser diferente depois. Não volta mais a ser da forma como era antes. Entendi. Eu nunca esqueço de uma vez que no colégio tu falou: meu sonho de vida é ter uma casa enorme e quadrada, com uma biblioteca no subsolo que também seria uma adega, onde tu pudesse ficar isolado lendo e tomando vinho. Esse sonho ainda continua de pé? Que lembrança essa tua, porque realmente 2 coisas. Quando alguém disse assim: César, tu vai ter aniversário agora, tu quer ganhar de presente, um amigo secreto. Cara, me dá um livro, me dá um vinho. O vinho vai terminar, mas o livro não. E se eu pudesse realmente, tivesse dinheiro para construir uma casa desse tipo, cheia de vinhos e bons livros, eu viveria nesse lugar. Tomando vinho e lendo. Eu acho que isso alimentaria muito a minha alma. Isso é prazeroso demais. Ah, que massa. César, a tua tese de mestrado em História acabou se tornando um livro, intitulado Sujeitos Esquecidos, Sujeitos Lembrados. Entre fatos e números, a escravidão registrada na freguesia do Araranguá no século XIX. Qual foi a motivação de publicar esse livro e como foi a aceitação dele na região, considerando que vivemos numa cidade ainda muito conservadora? Eu fiz uma pós-graduação sobre o Buraco Quente, passei dias entrevistando moradores lá. É uma comunidade perto da nossa escola, eu cresci jogando bola com os meninos do Buraco Quente, ali no Muri Alto. Tinha gente do Buraco Quente que no passado trabalhou nas terras do meu avô, entre Turvo e Jacinto Machado, pessoas negras, né? Então comecei a me interessar por essa ideia, né, do imigrante, da escravidão, quem estava aqui primeiro, e aí pesquisei sobre eles. Posteriormente, eu fui para o mestrado pensando em discutir uma comunidade negra que existiu na região do Timbé, uma comunidade chamada Morro da África, onde também tinha gente do Buraco Quente que morou lá. Até consegui alguns dados, só que quando eu entrei no mestrado pensando em pesquisar a comunidade, mas a comunidade, ela praticamente ela já não existia mais. E passei a pesquisar sobre a questão da invisibilidade dos escravos, né? Porque os nossos escravos, eles não aparecem nos discursos. Na verdade, é uma historiografia muito tradicional, onde os escritores são padres, os escritores são brancos, ou se eles não são padres, mas eles são descendentes de imigrantes, até porque eles eram letrados, as pessoas eram analfabetas. É uma história que vai invisibilizando o índio, vai invisibilizando o escravo, a mulher, os pobres. E aí eu fui, então, como eu tinha interesse pela escravidão, descobri que existiam alguns documentos em cartório que eram cartas de alforria, e isso me chamou a atenção, que tem carta de alforria, então existia um escravo. A partir das cartas de alforria que tinha aqui no cartório de Aranaguá, eu comecei a pesquisar no fórum, fui para Criciúma, na diocese, fui atrás daquela documentação que mostravam a presença dos escravos, que tornariam eles visíveis. A nossa região, principalmente Araranguá, é uma cidade muito antiga, junto com Lages, com São Francisco do Sul, com Itajaí, com Laguna e Florianópolis, mas ela, mesmo sendo antiga, ela é uma cidade que, historicamente, ela tinha pouca coisa escrita. E se tu observares, a história de Araranguá, ela pega muito a partir de Bernardino de Sena Campos, né? Bernardino veio para cá em 1894, instalou um telégrafo na barranca, ligando a comunicação da gente com a capital, e ele é um cara que fotografava muito, mas ele chegou aqui no final do século XIX, e o que ele passa a fotografar são coisas do cotidiano da vila, que é uma vila pequenininha, que tem 30 casinhas. Está fotografando festas, navios, festas de igreja, né? E aí ele vai fotografando e registrando imagens de um Araranguá pós 1894 de gente branca. Claro, ele é um cara que nasceu no desterro, nasceu na época da escravidão. Só que a história de Araranguá passa a ser contada a partir do diário dele. O padre João da Loba, que era um padre do colégio, pegou o diário de Bernardino de Sena Campos e transformou num livro. São os registros. E esses registros manuscritos e fotos, na verdade, foi o primeiro livro que a gente tem de Araranguá que mostra assim, olha o que é Araranguá a partir de 1894.
Muito bem. Mas o que é Aranaguá antes de 1894? Ninguém sabe. Tem fotografia? Não tem. Tem pintura? Não tem. Tem escritos? Não tem. Tem alguns mapas? Tem alguns mapas do litoral, do rio e tal. Mas qual é a imagem que se tinha de Aranaguá antes de 1894? Eu não tinha nenhuma imagem. Campinas do Sul é o nome da cidade. Tinha o caminho dos tropeiros que passava por aqui, depois subiu ali pelo Moço Convento até Lages para encontrar com outro caminho. Tá, muito bem, mas quero dados mais concretos sobre isso. Então, a partir do momento que eu vou trabalhar com a escravidão, eu vou dar visibilidade aos escravos, eu também me aproprio de um conhecimento que eu não tinha e que muitas pessoas não tinham até aquele momento. E que conhecimento é esse? De como era o Aranaguá do século XIX. Um Aranaguá de mais de 15 municípios hoje, um Aranaguá que pertenceu à Laguna, um Aranaguá que ia do Rio Uruçanga até o Rio Mampituba. E aí, eu vou pegar a documentação e vou observar. Tem os inventários pós-morte, que são aqueles inventários de família, né? Quando morre um dos cônjuges, tem que fazer o inventário. Então, esses inventários eram ricos, John. Aqui, na Lagoa do Caverá, fulano de tal, tem 2 engenhos de cana-de-açúcar, tem um engenho de farinha de mandioca. Aí aparece a relação dos escravos, nome e valor do lado. Isso é incrível isso. E aí, John, eu comecei a mapear exatamente aonde estavam essas famílias, porque essas famílias elas estavam exatamente perto de rios, Rio Aranaguá, Rio Mãe Luzia, estavam ali na Lagoa do Caverá, na Lagoa do Sombrio, lá no Rio Mampituba. Eu fui criando um raio-x, assim, de certa forma, montando uma imagem do que era o Aranaguá do século XIX, que era um Aranaguá de açorianos, portugueses, de africanos, trabalhando como escravos. Pessoas se deslocavam o tempo inteiro de Laguna, Aranaguá, Rio Grande do Sul, Aranaguá, Laguna, e passavam a fazer uma área de transição. E que Aranaguá era um grande centro de produção de farinha de mandioca. Então eu consigo fazer uma imagem mais clara a partir desses documentos. Aí, claro, é batismo, é casamento de escravos, é óbito de escravo, testamentos de senhores libertando seus escravos, deixando bens, processo de escravo na compra de liberdade em relação ao seu senhor, que às vezes se negava a aceitar a liberdade, porque até 1871 nenhum senhor era obrigado a aceitar a compra da liberdade, mas a partir de 1871, com a lei de ventre livre, quem tivesse alguma forma de pagar poderia pagar o seu senhor e se tornar um escravo liberto, né? E às vezes o senhor não aceitava, eles recorriam à justiça, então tinham processos, né? Então encontrei processos ligados a isso. E aí, lá na tua pergunta, tu te referiu assim, como é que as pessoas enxergaram isso, né, quando eu lancei, né? Nem foi nem quando eu lancei. Quando eu terminei o mestrado, eu comecei a dar algumas entrevistas, o pessoal de rádio e televisão dizia assim, mas como que tinha escravo aqui? A gente nem vê. Não tem Aranaguá escravo. Daí a gente começou a pensar, né, fui mostrando. Tá, mas lá na Santa Rosa tem a Rua do Fogo, um monte de famílias escravas. Lá na Praia Grande tem um quilombo. Tu vai em Criciúma, uma quantidade de negros. Mas esses negros vieram de fora. Todos os negros que estão em Sara e Criciúma vieram de fora. Não, eles estavam aqui, só foram para Criciúma por causa da época da mineração. Atraiu mais negros do Grande Aranaguá em busca de um trabalho diferente que não fosse a terra. Mas aí tu levantou um ponto interessante, tu falou que eles disseram, a gente não vê, e não vê não quer dizer que não exista, né? Quer dizer que não está olhando para onde está, porque se tu for parar para ver todos esses lugares que tu citou, essas pessoas estão localizadas nas periferias, né? O buraco quente mesmo, eu nunca entrei no buraco quente, porque ele é um beco sem saída, e a gente sabe que tem os perigos que tem, porque tem muita criminalidade, tem venda de droga e tal. A gente estuda num colégio ali do lado, que é composto majoritariamente por pessoas brancas, e a gente não vê aquela realidade estando do ladinho ali. Existe, mas a gente não tá vendo, né? Ou escolhe não ver. E o discurso historiográfico, né, John? Ele fez isso também, né? Ele acabou invisibilizando e tu acaba repetindo a história. Um autor escreve assim, aí o outro vai lá e repete o mesmo erro. Se ele diz que não houve negro, o outro vai lá e vai reproduzir aquela obra e vai citar lá, ó, o cara tá dizendo que não teve negros aqui, não teve escravos, porque aqui não era uma grande área de terras, de grandes fazendeiros. Tem um livro do Sombrio dos anos 50, do padre Raulino Heights, que na verdade ele diz isso, que Santa Catarina não contou com grande escravidão, porque não havia grandes sesmeiros, grandes fazendeiros. Isso foi nos anos 50. No ano 2000, surgiu um livro lá na Praia Grande, do Gilberto Ronsani, e ele vai lá e ele fala também que não houve escravidão. E ele pega o mesmo trecho do livro do padre Raulino Heights e transcreve pro dele, sem nenhum questionamento. Ele só troca assim, ao invés de botar Sombrio, não teve escravo, ele botou Praia Grande, não teve escravo, e usa a mesma citação. Mas, cara, como é que não teve escravo se tu tá vivendo numa cidade que tem um quilombo? E realmente é um quilombo. Não é assim, é uma comunidade que a partir dos anos 50, então é considerado uma comunidade quilombola. Não, o quilombo da Praia da Branca, ele é quilombo desde o século XIX.
XIX. Então essa historiografia não feita de maneira mais profissionalizada, mais estudada, pensada, acaba perpetuando esses erros e vai escondendo pessoas, né, John? Isso que tu falou, o próprio buraco quente, né, que tu nunca entrou. Eu, quando entrei em 1991, 92, eu ainda tive que contar com a ajuda de um ex-seminarista do colégio, que trabalhava na casa do menor, e ele conversou com uma das pessoas ali, aí esse senhor, não, pode, e aí eu fui pra lá, fiquei uma semana inteira entrevistando as pessoas, um gravadorzinho de mão, na época nem era isso aqui, né, aqueles mini gravador, pra pegar um pouco da história dessa população. Esse trabalho eu nunca divulguei, tá impresso, mas não teve divulgação. E esse trabalho aqui, que é do mestrado, aí eu divulguei por quê? Quando eu terminei em 2003, os meus orientadores disseram, olha, César, o teu trabalho é significativo para a história da escravidão em Santa Catarina. Essa Santa Catarina que é dita que é uma mini Europa, terra branca, de alemão, de italianos. Eu, inclusive, sou descendente, mas a gente sabe que não é. Antes de nós havia os indígenas, os açorianos, os negros, os vicentistas antes ainda, né? Então, antes dos italianos e alemães, poloneses, tem escravos. E essa região estava repleta de escravos. Quanto? Pelos meus cálculos, assim, que era uma média de Santa Catarina, mas eu contei, porque eu usei na documentação, eu fui fazendo um dado estatístico, em média, assim, 25% da nossa região era escrava. Nossa. Geralmente uma família tinha 2 escravos, 3 escravos, tinha gente que tinha mais de 30 escravos, tinha gente que tinha 10. Tem documentação lá no Moço Convento, o cara que tinha 10, 11 escravos. Inclusive uma colega minha, a tataravó dela, ela encontrou lá, era escrava, tem a relação dela, era moradora no Moço Convento. Eu encontrei a documentação, né, do senhor dela e a relação de escravos que ele tinha. No teu livro, tu introduzes a tese com uma frase do sociólogo Florestan Fernandes, que diz, abre aspas, os brancos diziam que em nenhum país do mundo essa nefanda instituição foi tão doce como no Brasil. Agora não me passa pela cabeça, não deveria passar pela cabeça de ninguém, que essa nefanda instituição, como os próprios brancos chamavam a escravidão, que ela pudesse ser doce em algum lugar. Ela só pode ser doce da perspectiva de quem estivesse na casa grande e não na perspectiva de quem estivesse na senzala, fecha aspas. Hoje em dia ainda é relativamente comum ver pessoas que dizem que o racismo não existe mais e geralmente essas pessoas são brancas, com descendência europeia. Do teu ponto de vista, essa visão doce da casa grande transcendeu o tempo até esses discursos que ainda existem no dia de hoje? Ah, sim. E tem gente ainda que reafirma isso, né? Que a escravidão no Brasil, ela foi uma escravidão muito suave. E não pode, suave, doce, são antagônicas em relação à escravidão. Se a escravidão não tem como ser doce, como ser suave, a escravidão. Se compartilhou muito que na América o Brasil viveu uma escravidão mais leve, mais sutil. Era violenta, era assassina, era brutal. Se a gente for investigar os casos de violência contra escravos, de maus tratos, de assassinatos, de matarem e enterrarem os corpos nas fazendas e depois registrarem lá um boletim que o escravo fugiu, e aí descreve lá a característica do escravo, porque o senhor seria penalizado, porque o senhor também não poderia maltratar a ponto de gerar prejuízos físicos ou levar à morte. Então ela foi violenta. E como que não vai ser violenta? A escravidão te permite o quê? Não te permite grandes coisas. A escravidão te mantém atrelado a um senhor. Tão cruel que separava pais e filhos, esposas e maridos. Tão cruel que não permitia casamento no religioso, para não ter interferência da Igreja Católica defendendo os casais escravos. E isso eu constatei assim, um período, tem aproximadamente uns 500 casamentos aqui em Aranguá, e desses 500 casamentos eu acho que tem 1 ou 2 que são de escravos já libertos, mas a escravidão é escravidão. Tu pode não ser chicoteado, tu pode não receber uma alimentação ruim, mas se tu não tem a liberdade, né, de ir e vir, se tu não é dono do teu corpo, como que isso pode ser suave? Como que isso pode ser doce? Se tu é escravo, se tu é coisa, objeto de alguém, que pode ser vendido a qualquer momento, que pode ser separado do seu filho, do seu marido. Ah, mas tem escravos que viviam nas casas com os senhores. Viviam. Isso fazia alguma diferença? Na hora que tivesse que dar um castigo pro escravo, daria. Tivesse que bater, batia. Tivesse que cortar comida, cortava comida também. Eu escutei alguém aqui falar que as pessoas, geralmente, elas não fugiriam das fazendas, porque aqui as pessoas trabalhavam com a produção pecuária. Então, se o senhor maltratasse o escravo, ele fugiria. Nossa, isso é um engano terrível. Um escravo que fugisse, ele teria que ir para um quilombo, para algum local, para poder viver escondido. Se ele fosse para qualquer centro urbano, se fosse para a Vila de Aranaguá, para a Vila de Torres, a primeira coisa que eles faziam quando esses negros chegavam era pedir a documentação de alforria, carta de liberdade. Geralmente eles carregavam, né, quem tinha, né? Então, quem é que, de sã consciência, fugiria sabendo que na próxima vila ele seria capturado? Então, a nefanda instituição, essa doce escravidão, não tem nada.
Escravidão não é doce, escravidão, é sofrimento. E como diz o Florestan Fernandes, da onde que é doce? Da perspectiva quem está lá em cima na Casa Branca, observando quem está lá embaixo nas senzalas. De lá pode ser que a escravidão seja maravilhosa. E mesmo aquelas imagens que a gente tem, né, John? Por exemplo, Django Livre. Eu lembrei desse filme quando tu começou a falar. Samuel Jackson tá lá, serve a um senhor branco, né? Tem algum valor para aquele senhor branco? Não tem valor nenhum. Ele acha que ele é diferente, que ele vive uma situação privilegiada em relação aos outros escravos, mas ele é um descendente de africano também. E a qualquer momento ele pode ser tratado da forma mais cruel possível. Também é importante lembrar que não só pessoas descendentes de europeus que têm essa visão. O que tu acha que pode fazer com que até mesmo pessoas negras possam pensar assim também? Na verdade, são os discursos, né? Os discursos são fortes demais. Os discursos convencem as pessoas a acreditarem. Então, tu fica repetindo isso constantemente, né? Tu convence, olha, os negros são incapazes, os negros não trabalharam o que deveriam ter trabalhado, os negros eram violentos. E tu vai repetindo, e tu vai repetindo. Esse discurso, ele continua todo dia, assim, as pequenas práticas racistas vão alimentando essa ideia preconceituosa e reforçando, né, uma inferioridade nessa população. E a gente tem que estar o tempo inteiro discutindo isso. Eu, quando estou na sala de aula, eu sempre estou discutindo isso. Porque se a gente não discute, a gente permite que o aluno que tem, às vezes, um preconceito, tem uma ideia errada sobre o fato, sobre as coisas, que ele continue reproduzindo aquilo porque não escutou alguém que tem uma visão um pouquinho melhor para instruir ele a pensar de maneira diferente. E a gente pega, né, John, os dados sobre a violência negra, estava lendo sobre os presídios, né, o terceiro maior sistema penitenciário do mundo, só perde para os Estados Unidos e para a China, é o brasileiro. A maior parte das pessoas que estão lá são negras, a maior parte dos que estão lá não foram julgados, não foram sentenciados, mas estão lá, mais de 30% são analfabetos. Aí quando as pessoas começam, isso é muito mimimi, história de cota, história de negro aqui, né? Não é mimimi, isso é realidade. Se a gente não falar desse negócio, não discutir esse negócio, a gente está fadado a viver eternamente num sistema segregacionista, racista, perigoso, violento. E quando a gente está diante de um impasse desse, a gente tem que denunciar, a gente tem que falar. Então as cadeias estão habitadas por negros, as favelas são habitadas por negros, os piores trabalhos, a violência doméstica, o estupro, a morte de pessoas negras, a gente tem que denunciar, porque está ligado a essa escravidão. Não é porque eles eram piores, muito pelo contrário. Eles não foram os pés e as mãos dos senhores, não foram eles que construíram esse país. Então a gente tem que incisivamente cobrar, falar, ser chato, cansativo, senão a gente não consegue mudar. Isso vale para o racismo, isso vale para a homofobia, qualquer coisa que faça mal à dignidade humana. Tem que denunciar, tem que ser intransigente, tem que ter postura realmente. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, voltando para a ditadura que tu mencionou antes. Em 85, ano em que a ditadura militar no Brasil foi derrubada, a dívida externa cresceu mais de 30 vezes. A inflação atingiu incríveis 250%. Muitas pessoas morreram e tantas outras foram torturadas. Como tu explica uma grande parcela da população que viveu naquela época ser a favor do regime e querer que ela retorne para a atualidade? Tu acredita que isso tem relação com algo que seja conveniente para essas pessoas ou que é só memória seletiva mesmo? Eu não posso acreditar que alguém se beneficie com isso, né? Os que hoje falam na volta da ditadura militar não viveram a ditadura, não sofreram, não tiveram parentes mortos, torturados, exilados. Falam de algo que eles não conhecem. Tu acredita então que essas pessoas, elas passaram pela ditadura, mas elas não tiveram as consequências diretas negativas na vida delas, no caso? Não tiveram. O cidadão não perguntou, tá, o que seu pai fez para ser preso na ditadura? O que meu pai fez? Meu pai não fez nada, só discordou do governo. É motivo para alguém ser preso, torturado, exilado, morto. Quantos jovens foram presos, torturados, exilados? Jovens que para muitos há algum tempo eram heróis, agora são bandidos. Mas enfim, eu acho que essas pessoas não têm uma real consciência, não sabem o que é uma ditadura militar. Eu sempre digo, leiam, por exemplo, O Brasil Nunca Mais, do Dom Paulo Evaristo Arnes, que mostra as mais diversas torturas praticadas pelo exército brasileiro. Tu postou uma foto desse livro quando o presidente foi eleito, né? Postei. Eu fui votar com esse livro debaixo do braço. E gente da minha época, ou mais velho que eu, que sabe o que é, que estudou tanto quanto eu, falando asneiras. Desculpa, mas é asneira. Alguém que defende a violência, que defende a morte, o castigo, a tortura, não está correto. Porque assim, se a gente pegar, né, John, Aranguá viveu nos anos 60, era uma cidadezinha do interior, uma cidadezinha pequena, não acontecia nada. Não acontecia nada, mas teve gente aqui presa. Teve militar na direção de colégio. Teve gente de Aranguá presa em Tubarão.
Florianópolis. Teve gente de Sara que foi presa uma vez, a professora Dirley De Luca foi presa, depois soltaram, depois foi presa de novo, se exilou em Cuba, sofreu tortura. É uma cidade pequena, mas as pessoas sabiam que essas coisas estavam acontecendo. Mas porque tá ligado a Partido Comunista, a ideia do comunismo, socialismo. Isso não dá direito do governo pegar um jovem, tirar a vida, torturar. Não, porque é realmente inexplicável, né? Como que algumas pessoas justificam não querer que o país sofra uma ditadura, que no caso era comunista, como tu falou, que eles apontavam como a principal candidata, e usem como defesa outra ditadura. Não faz sentido. Existe alguma ditadura que seja benéfica para toda a população? Não existe, né? A ditadura por si só, ela é horrível, né? E às vezes cai até na contradição, né? Porque é a favor da ditadura aqui e combate a ditadura na Venezuela. Não é? Eu acho que existe uma questão que é muito visível, assim, ó. A falta da leitura histórica, a falta de interpretação e a falta de consciência de classe. Essas coisas são fundamentais. O Tim Hayek já falava sobre esse problema, né? Dizia que pobre é de direita, prostituta se apaixona pelo cafetão e traficante é viciado, né? Coisa desse tipo, né? E aqui parece que é assim. E a gente produziu agora, John, um retrocesso, eu acho, muito violento. Outro dia eu escutei alguém dizer, alguém que era contra a ditadura, eu escutei dizendo assim, cara, esse Caetano Veloso, isso era um vagabundo. Foi exilado por quê? Estão fazendo filme em homenagem a esse cara por quê? Isso não prestava. Ou senão o outro diz assim, esse Paulo Coelho aí foi o cara que ajudou a matar o Raul Seixas, levou o cara pra droga. É difícil hoje não ser intitulado como comunista, né? Qualquer coisa que tu fale, eu discorde. Não, eu acho até engraçado, tipo assim, comunista. Eu sou uma das pessoas mais capitalistas que eu mesmo conheço. E para muitas pessoas, o meu posicionamento de como eu me porto, como eu falo, me definiria como uma pessoa comunista. Cara, não concordar contigo me faz comunista? Então eu posso dizer também, por exemplo, que tu não concordar comigo te faz idiota? Tu não vai gostar disso, né? Então, claro. É injusto, né? No mínimo. O John e eles estão numa fase de falar de comunismo e socialismo que eu não sei até que ponto é maldade ou ignorância, tá? Debate que eu estava escutando na sua maior semana em Criciúma, semana passada, a guria dizia assim pro cara lá do outro partido, porque vocês estão pregando socialismo, porque vocês estão pregando comunismo, porque socialistas, Criciúma é uma cidade socialista, da onde que isso é possível? Aí eu estava escutando isso, estava pensando, há décadas, quem está dizendo isso, eu acho que está fazendo de má fé, ou está aprendendo que é comunismo e socialismo pelo WhatsApp. É aquele famoso negócio de criar o vilão invisível, né? Pra ser taxado como herói. Porque assim, que socialismo que se fala há mais de 20 anos de implantação? Não é socialismo do Stalin assassino, nem um socialismo assassino do Pol Pot no Camboja ou do Mao Tse Tung. O socialismo se quer é o socialismo europeu, onde pelo menos alguém possa ter um pouco mais de dignidade, de qualidade de vida, socializar literalmente, né? Levar para a sociedade a educação, a saúde, a habitação, a segurança. É isso. Esse é o socialismo. O socialismo do João Goulart, nos anos 60, que ele foi deposto, né? As reformas previstas lá, por exemplo, uma reforma urbana, que foi feita onde? Século XIX, por exemplo, em Londres e Paris. As grandes reformas urbanas que precisavam ser feitas para higienizar a cidade, enfim, deslocar populações, mas sanitarizaram, para evitar epidemias. Então, o cara falou isso nos anos 60, que quer fazer reforma urbana. Não tem nada de socialista, tem nada de esquerda. Na verdade, é a reforma que precisa ser feita para que a vida das cidades sejam melhores. Aí a gente vai passar os anos 60, 70 com ditadura militar, para chegar só a partir dos anos 2000, para a gente começar a pensar nas cidades, pensar em projetos de aterro sanitário, de fim correto, lixo sólido, saneamento, né, água, esgoto, plano diretor de cidade. Citou aí resíduos sólidos, né? Dos 5 países do mundo que reciclam mais resíduo sólido, 4 são da Europa, onde passaram por esse sistema de tentar diminuir um pouco a desigualdade, que é a Alemanha, a País de Gales e a Áustria. Eles reciclam em torno de 50% do seu resíduo sólido lá, e aqui a gente recicla 3%. A gente pode até fazer essas relações, né, com desigualdade social, de salários, né, ver a concentração de renda, como ela é destrutiva para qualquer país. E é isso que eu acho que as pessoas que são contra isso que está acontecendo agora pensam. A gente não quer que tu ganhe a mesma coisa que eu, o mesmo valor. A gente não quer que o governo tenha poder total sobre a gente. A gente só quer que 10 pessoas do país tenham a mesma quantidade de dinheiro, mesma riqueza que a outra metade mais pobre. Eu acho que é isso que a gente é contra. Eu não quero que a tua oportunidade de prosperar seja podada. Eu só quero que as pessoas não morram mais da fome, que as pessoas tenham onde morar. É bem por aí. Essa discussão é fundamental. Mas quando 6 pessoas num país detêm mais da metade
metade da renda de 100 milhões de pessoas, 60 pessoas no mundo têm o equivalente a 3,5 bilhões de seres humanos. Hoje é 60, eram 8 pessoas há alguns anos atrás. E aí, né, John, vai pensando assim, ó, mas a produção ela tem que continuar, a agricultura, a indústria, não sei. Tá, mas e ela tá acontecendo para quem? Tá produzindo mais soja, mais milho, mais gado? Tá, para quem? Tá alimentando o planeta? Tá salvando a vida das pessoas? Não, tá produzindo riqueza individualmente, para uma parcela, para um setor, alguns setores que monopolizam essa produção, essa riqueza. Só que aí, né, John, nessa lógica, eu e tu estamos errados. Porque quem vai nos escutar vai dizer assim, não, esses caras estão de sacanagem, esses caras estão vivendo outra realidade. Eu não preciso que alguém que ganhe lá 30 mil por mês passe a ganhar R$1.000 para eu ficar feliz. Não, mas aquele cara que ganha 30, se ele não baixar o salário dele, mas pelo menos que a sociedade possa fazer que o cara que ganhe 1.000 não ganhe mais 1.000, que ele ganhe 5, 6 mil. Que daí a diferença não vai ser 30 vezes entre o salário dele e o do... Vai ser apenas 5 ou 6 vezes, que é um padrão europeu, que é um padrão japonês. Concordo. É bem complicada essa questão, né? Mas tu falou um ponto interessante. Talvez a gente esteja mesmo pregando só para convertido, né? Talvez seja esse também aqui o meu objetivo, né? Assim como eu e tu, a gente tem muitos pensamentos próximos, eu também tento trazer, na medida do possível, pessoas que não pensam parecido comigo pra gente tentar melhorar um com o outro, né? O princípio da troca. Eu acho que é fundamental essa ideia. Existe uma ascendência conservadora ao redor do mundo. Tentativa de silenciamento das mídias, espionagens, políticos sendo eleitos com ajuda expressiva de fake news. Tu acredita que teríamos uma ditadura 2.0 disfarçada de democracia tecnológica? É possível. Eu acho que o que a gente viu acontecer nos últimos tempos, eu acho que é capaz que ocorra. Em alguns países em maior proporção, outros em menor, mas eu acho que sim. Num processo onde as pessoas elas se informam com leituras curtas, extremamente reduzidas e muitas vezes falsas, é fácil de convencer essas pessoas a pensar que o errado é o certo. E a gente viu isso nos Estados Unidos, viu isso no Brasil, está vendo isso na América Latina, na Europa, como isso ganhou força nas últimas eleições. Aquela história lá da época do Hitler, né? Quando tu repete uma mentira tantas vezes, convence as pessoas que aquilo é verdade. Então essa desinformação ou informação errada é capaz de produzir uma ditadura até que global por algum tempo, se as pessoas não se antenarem, não começarem a rever seus pontos de vista, suas leituras, que é tremendamente terrível isso aí. Eu tenho grupos no WhatsApp e eu canso de receber notícia falsa. Mas quando eu olho e já percebo que tem algo errado, eu já vou lá na lupa, já vou pesquisar e já boto lá, notícia falsa de novo, cara, fake news de novo, que isso? A gente pode fazer a diferença, ainda que seja um trabalho de formiga, né, muito lento, mas a gente tem que continuar usando os espaços, questionando, duvidando das coisas para tentar impedir esse movimento. Certo. Mudando bastante de assunto agora, César. Há alguns anos, tua vida e a da tua esposa passou por uma tempestade, que foi o câncer que ela teve. Vocês se tornaram um assunto público e aparentemente tentaram lidar com isso sempre com a cabeça erguida. Como foi esse episódio e o que tu aprendeu com tudo isso? Na verdade foi um negócio assim terrível, né? Mas eu aprendi que eu era um cara fraco. Do lado dela me tornei mais forte, porque ela é muito diferente, cara. O tratamento de quimioterapia não foi pesado, mas o transplante de medula é que foi o pior, né? Mas assim, nunca reclamou absolutamente nada. Nem uma sessão de quimioterapia, nem do transplante de medula, que a coisa pesada é essa mesmo. Agora, inclusive, acho que vai ter que recomeçar o tratamento de novo, fazer outro transplante. Mas assim, nunca eu vi uma reclamação dela de dor, da doença, por que é comigo, por que não é com outro. E a partir daquele momento, eu nunca mais reclamei das coisas. Principalmente com relação à questão de saúde. Para mim, ela sempre foi um exemplo. Sempre com um sorriso no rosto e guerreira assim para frente. Nossa, para nós assim foi uma construção de vida, assim, de fortaleza, de resistência, de união, né? De estar mais integrado assim com os filhos, com ela. E nós vamos ter que passar de novo provavelmente, mas a gente vai conseguir de novo. Massa, isso aí. César, aqui entramos na rodada de perguntas rápidas. O que quase ninguém sabe sobre Antônio César Sprícigo? Nada. Sabem tudo porque sou muito claro, muito sincero. Série favorita? Difícil porque eu assisti a muito custo, mas adorei Breaking Bad. Terminei agora Outlander. Não sei. Outlander eu acho que tá muito legal. Pode ser Outlander. Filme estrangeiro favorito? Coisas que você deveria fazer, você deve fazer antes de morrer, com Morgan Freeman e com Jack Nicholson, acho que é. Eu vi o filme, não lembro exatamente o título, mas eu já vi.
eles estão doentes, os dois, e eles vão viajar pelo mundo. Eu jurei que tu ia responder Hotel Ruanda, tu sempre falava desse filme. Ah, cara, nossa senhora. Porque não veio, mas esse aí, e eu passo várias vezes pros meus alunos, cara, esse filme. Filme nacional favorito? Central do Brasil, com a Fernanda Montenegro. Primeira coisa que vai fazer depois de tomar a vacina do corona? Vou visitar meus parentes. Tô com saudade de reunir com a família. Uma frase. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela religião, sexo, cor. As pessoas são ensinadas a odiar alguém. A frase do Mandela, né? Mais ou menos nesse sentido, né? Um livro. Eu ia dizer o meu, não, mas é... Não, mas fora o meu, eu gosto muito do Caçador de Pipas. Ser um sujeito esquecido ou ser um sujeito lembrado? Às vezes os dois. Em certos momentos eu preferia ser esquecido. Mas é bom ser lembrado, é bom. Tanto que nós estamos nessa entrevista porque tu lembrou de mim, né? Sim. É bom. Uma pessoa pra ser por um dia? Que já morreu, pode ser também? Pode ser. O Nelson Mandela. Sabia que tu ia falar ele. Ainda tem algum sonho ou projeto que não realizou? Se sim, qual? Eu gostaria de voltar a estudar, de fazer doutorado. Mas aí, quem sabe, daqui a pouco eu me aposente, daí eu sobre tempo e volte para fazer um doutorado em História. Eu quero começar o meu, se der certo, ano que vem. Já era pra ter começado, mas essa pandemia aí não tá fácil. Pessoa que mais admira no mundo? É difícil, né? É. Mas a minha mãe é a pessoa que eu mais admiro. O que te tira do sério? Tu já falou, mas talvez o que mais te tire do sério. Inverdades, injustiça, me ferve o sangue. O que o César de 2020 diria para o César de 2019? Como é bom estar na sala de aula. Melhor viagem que já fez? Pra Itália. O que faria se fossem depositados, por engano, 89 mil reais em sua conta? Eu ia perguntar se foi o Queiroz que depositou, né? Só pra ter certeza, né? Não, sim. Se alguém depositasse 89 mil na minha conta, imediatamente iria olhar pra ver a procedência e devolver esse dinheiro, né? Ditadura. É o caos, né? Se pudesse ter qualquer desejo atendido, o que pediria agora? Só a saúde da Diana. O que a humanidade mais precisa nesse momento? Muito mais amor, né? Muito mais amor. Então é isso, vamos encerrando por aqui então. Agradeço a todos que disponibilizaram o seu tempo para nos assistir e ao César que aceitou participar do Troca. Espero que tu tenha gostado. Algo a acrescentar? Não, cara, acho que foi show de bola. Acho que vai ficar muito bom. Depois eu quero ver editadinho assim, bem bonitinho, bem competente, como tu fez os outros. Não vai deixar o meu avacalhado. Vai deixar. Não, mas é legal, John. Foi bom os temas, assim. Show de bola. Massa. Se você estiver assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal para receber os novos episódios em primeira mão. Se estiver escutando pelo Spotify, nos siga aqui também. Esse foi o episódio número 10 do Troca com Antônio César Sprícigo. Até!